Olá, sejam muito bem-vindos. Vamos falar agora sobre inteligência artificial na área da saúde. A área também conhecida como Machine Learning ou aprendizado de máquina. Bom, esse trabalho faz parte de processo avaliativo junto ao curso de Gestão de Serviços de Saúde da UFMG para a disciplina de Gestão com Pessoas nas Organizações de Saúde, ministrada pela professora doutora Adriane Vieira. Nossa equipe é composta pela Amanda, pelo Ednardo e por mim, Fernanda. Bom, esse é o contexto em que estamos inseridos atualmente. Os ambientes em mudanças constantes nas organizações e uma economia cada vez mais globalizada, mercados competitivos e as empresas buscando readequar suas estruturas organizacionais. Alguns exemplos que podemos citar como o alto grau de incerteza na área da saúde, as novas tecnologias versus o trabalho manual, o aprendizado de máquina nas nossas vidas, entre outros cenários contemporâneos, percebemos que a mudança organizacional ela é inevitável. Bom, nós vamos assistir agora um trecho da palestra do professor Alexandre Chiavegato, da Faculdade de Saúde Pública da USP, falando um pouquinho sobre inteligência artificial na área da saúde. E é um tema relativamente novo, mas que vem transformando as nossas vidas, não apenas na área da saúde, mas em diversas outras áreas. Então vamos ao vídeo. Por quê? Porque a área da saúde envolve muitos fatores que interagem de uma forma complexa, levando aos problemas de saúde e ao óbito. Em uma interação que muitas vezes passa despercebida ao cérebro humano. Tá? Há muito tempo que a gente sabe que ninguém vai a óbito ou ninguém desenvolve uma doença grave por causa de um único fator. Tá? Ninguém morre só porque é sedentário. Tá? Ninguém morre só porque se alimenta mal. Tá? Uma interação complexa de fatores genéticos, socioeconômicos, demográficos, ambientais, de presença de doenças, etc., que levam aos problemas graves de saúde. E é exatamente para isso que a inteligência artificial funciona tão bem. A inteligência artificial consegue entender esses padrões complexos nos dados que levam a um desfecho, no caso, um problema de saúde. Tá? E o que tem permitido esse desenvolvimento da inteligência artificial nos últimos anos? Basicamente por 3 fatores. Em primeiro lugar, a questão do Big Data. Então, nunca tivemos tantos dados disponíveis para treinar esses algoritmos. Tá? Esses algoritmos precisam de muitos dados. Tá? Os algoritmos estão aprendendo o mundo zero. Tá? Então, o algoritmo não sabe o que é uma vida, o que é um ser humano, o que é uma doença. Então, ele está aprendendo o mundo zero, ele precisa de milhares de exemplos, milhões de exemplos. Tá? Em segundo lugar, os avanços computacionais que a gente tem tido recentemente. Tá? Então, esses algoritmos ainda levam muito tempo para rodar, mas cada vez menos à medida que a gente vai avançando em capacidade computacional, principalmente em relação à memória e à presença de placas de vídeo, GPUs, que funcionam muito bem para um tipo de algoritmo chamado Deep Learning, que a gente usa muito na área de Machine Learning. Tá? Em terceiro lugar, os próprios algoritmos que vão melhorando. Tá? Muitos desses algoritmos já existem desde a década de 60 e 70, tá? Mas muitos pequenos ajustes têm ocorrido nos últimos anos, têm melhorado muito a qualidade desses algoritmos. Tá? Vou voltar um pouco agora, vamos definir então a inteligência artificial. Tá? De uma forma bem simples, a inteligência artificial é a capacidade de máquinas tomarem decisões inteligentes, tá? Que nós identificamos como inteligentes. Então, será que nós estamos preparados para essas mudanças? Em um contexto no qual as organizações públicas de saúde vêm sendo sucateadas, negligenciadas, com falta de recursos, será que o setor privado irá se sobressair? O fato é que nós gestores podemos empreender e inovar, seja no setor público, seja no setor privado. Podemos fazer a diferença aplicando nossos conhecimentos e expertises e assumindo o papel de agente de mudança. E quanto à substituição do trabalho manual pela inteligência artificial na área da saúde, devemos temer essa nova realidade? A resposta para essa pergunta é não. Porém, devemos nos adaptar, aceitar as novas tecnologias, apresentar ideias e identificar oportunidades. Pois é. Vamos ver agora mais um trecho que nós selecionamos da palestra do professor Alexandre Chiavegato, falando um pouquinho melhor dessa questão se a inteligência artificial vai algum dia substituir a inteligência humana. Então vamos ao vídeo. Tá? Na área da saúde, eu vou falar um pouco da área da saúde. Cada vez menos se tem isso. Tá? E é descabido esse medo.
Tá? Porque decisões de vida ou morte precisam ter um ser humano responsável. Tá? Eu, por exemplo, jamais deixaria que o meu algoritmo tomasse uma decisão de vida ou morte, né, com uma pessoa que eu nem estou lá perto, que eu nem conheço, nem sei quem é. Por quê? Porque se ele errar, a culpa é minha. Então, eu jamais permitiria isso. Então, isso nunca vai acontecer de substituição de profissional de saúde. O que vai acontecer é, esses algoritmos vão dar subsídios para melhores decisões, de diagnóstico, de risco de reinternação, de risco de óbito, etc. Tá? E a grande ironia dessa preocupação, que é cada vez menos, né, é cada vez menor, é que, na verdade, à medida que você toma melhores decisões com machine learning, com inteligência artificial, você aumenta a demanda pelo teu trabalho. Tá? Então, as pessoas vão começar a ir mais ao médico. Né? Elas vão mais aos profissionais de saúde. Porque elas vão começar a ver que a melhor decisão está sendo tomada. Tá? Isso vai aumentar a demanda pelo trabalho dos profissionais de saúde, aumentando a renda e as oportunidades de emprego. Tá? Então, essa é a grande ironia aqui no fundo. As pessoas ainda tinham essa preocupação, mas está cada vez mais claro que não vai acontecer. A gente finaliza com uma reflexão trazida pelo autor do texto proposto, quanto ao papel da gestão de pessoas, ao qual pode ser um diferencial de suporte ao desenvolvimento das organizações nesse cenário de permanente mutação. As organizações precisam mudar não apenas no aspecto estrutural ou tecnológico, mas, sobretudo, estarem atentas às pessoas que integram, que atitudes, comportamentos, habilidades e percepções estão sendo desenvolvidas e mantidas dentro de cada organização. Aqui algumas referências. Muito obrigada pela atenção.